E esse texto do Luiz Gomes também me chamou muita atenção porque vai ao encontro dessa mesma proposta. Cidade provisória não pode ser campo de refugiados, vai dar errado, alerta professor. Ideia de abrigar milhares de desabrigados em grandes espaços ganhou força no governo do estado e em prefeituras da capital e região metropolitana, diz o texto do Luiz Gomes pro Sul 21. À medida que fica claro que milhares de pessoas não terão como retornar para suas casas, mesmo após baixarem as águas das inundações que atingem cidades gaúchas, o governo estadual e prefeituras municipais começam a pensar em alternativas de abrigamento para as famílias enquanto não for possível reconstruir suas residências ou garantir novas moradias, tá? Uma das alternativas que ganhou força nos últimos dias é erguer essas cidades provisórias. De acordo com o último boletim da Defesa Civil no estado, 77 mil pessoas permaneciam até o dia de ontem, na quinta-feira, em abrigos mantidos por prefeituras e sociedade civil. Muitos deles montados em escolas que em algum momento precisarão voltar a funcionar, bem como em outros espaços que não poderão ser cedidos indefinidamente para abrigar os desalojados. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada na quarta-feira, o prefeito Sebastião Melo tratou oficialmente do tema, mas pontuou que não há um lugar específico para receber todas as pessoas que hoje estão em abrigo. População estimada em 15 mil pessoas apenas em Porto Alegre. Eu trabalhei com essa notícia aqui, com essa fala do Sebastião Melo na quarta-feira aqui no Desperta com vocês. Abre aspas para o prefeito de Porto Alegre. A cidade provisória, a cidade solidária, pode se dar em vários terrenos, sendo que o maior terreno está na Zona Norte. Agora, aquele terreno não tem como acolher 10 mil pessoas. Não existe espaço em Porto Alegre para fazer um local com 10 mil pessoas. No nível estadual, a gestão da ideia está sendo trabalhada pelo gabinete do vice-governador, o Gabriel Souza, do MDB. O estado está trabalhando na construção de cidades provisórias nos municípios de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba, que concentram mais de 65% da população desabrigada atualmente. Já há, inclusive, alguns locais indicados para receber esse espaço. Em Porto Alegre, a indicação é de que seja estruturado no complexo do Porto Seco, na Zona Norte. Em Canoas, a alternativa proposta é o Centro Olímpico Municipal, que inclusive recebeu a visita do vice-governador na última terça-feira, ao lado do prefeito Jairo Jorge, do PSD. Em São Leopoldo, está sendo indicado o Centro de Eventos e em Guaíba ainda não há definição. Segundo o gabinete do vice-governador, o objetivo da cidade provisória é acolher as pessoas nesses locais com a infraestrutura mínima necessária até que políticas de habitação definitivas sejam executadas. O Demori trouxe ontem, ele visitou, por exemplo, a cidade de Mussum e ele deu conta de que, por exemplo, muito provavelmente a cidade inteira de Mussum vai ter que ser reorganizada por um novo local. Essas estruturas provisórias deverão oferecer cômodos para as famílias, além de espaço de uso comum. No caso de Mussum, pelo que eu entendi da matéria do Demori, não é nem provisório. A cidade inteira vai ser realocada em outro terreno ali que seja mais alto e que esteja mais protegido das cheias, tá bom? Essas estruturas provisórias deverão oferecer cômodos para as famílias, além de espaços de uso comum, banheiros com chuveiro, cozinha, lavanderia, áreas de lazer para as crianças e animais de estimação. Contudo, o professor Eber Marzulo, do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Federal do Rio Grande do Sul, alerta que a construção de abrigos temporários precisa ser feita com atenção, observando alguns critérios, entre os quais os principais seriam manter as pessoas o mais próximo possível de suas casas e agrupá-las próximas de seus vizinhos. Ele avalia que, em termos logísticos, erguer uma cidade provisória não seria um grande desafio, uma vez que o Exército conta com estruturas para agilizar o processo.
mas pontua que este não pode ser o critério principal a ser levado em conta, abre aspas, para ele. O que parece mais razoável são essas estruturas que o Exército tem e montar bairros provisórios, alocando o mais próximo possível dos locais de origem e por vizinhança. Então, tu não vai pegar uma favela densa e jogar ela num espaço com uma capacidade muito maior que aquela população e reunir comunidades, grupos vindos de outro lugar. Se faria uma relação de vizinhança e teria que ter ali gente que conhece as suas comunidades, os conselheiros do plano direto, das regiões de planejamento e gestão, para ver se tem algum problema mais grave nessas regiões. Mas seria isso e não o contrário. Vamos mapear as estruturas existentes, os ginásios, e aí vamos jogar lá, vamos redistribuir meio quantitativamente. Não, tu faz algo mais espacializado, territorializado e com uma abordagem qualitativa das relações de vizinhança, e aí chama o Exército. Essa, pelo menos, é a ideia do professor Heber Marzu.